Bom dia a todos, muito obrigada de novo à casa, aos meus amigos, aos meus irmãos queridos que confiam. Quando o Dorival fala que eu trago alguma coisa de bom para falar, eu já fico com a responsabilidade triplicada. Mas na verdade a gente vai conversar um pouquinho, é sempre bom conversar, ainda mais num dia lindo como esse. Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto, além das fotos de família que o Wagner já fez questão de adiantar ali, vocês me desculpem de terem passado algumas coisas antes, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema um pouquinho difícil, ou melhor ainda, um tema complexo, com uma complexidade tal que a interpretação é muito pessoal. Então eu vou dar a minha interpretação sobre algumas coisas, claro que é à luz da doutrina espírita, mas para a gente conversar um pouquinho sobre a questão comportamento. Quando a gente pensa, a gente já está se comportando, segundo os especialistas em psicologia comportamental. Pensar já é comportar-se. E para nós espíritas tem coisas anteriores que estão motivando, obviamente, todos esses pensamentos, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de nos comportarmos. Existe uma historinha de uma professora muito querida, já para se aposentar, mas que antes da aposentadoria foi chamada para substituir numa outra cidade uma outra professora. E ela foi até essa cidade em substituição, mas só que essa cidade ainda era um pouquinho distante da escola onde ela lecionava, onde ela tinha que ir todas as manhãs para dar suas aulas. E ela pegava um trem para fazer o percurso da cidade até essa escola que ficava numa zona rural, uma cidadezinha onde todos se conheciam. A chegada da professora, lógico, foi motivo de muita alegria e também de muita curiosidade. Cidades pequenas, qualquer evento, a chegada de uma pessoa diferente já motiva a curiosidade dos demais que queriam conhecer essa professora. Só que não demorou muito tempo para a professora Laura ficar com a fama de que ela era maluquinha, completamente doidinha. No trajeto que ela fazia da pequena cidade até a escola, ela ia no último vagão e ela fazia gestos. E ela fazia gestos extremamente diferentes. Gestos. Levava seus braços, suas mãos, sorria, falava e não faltou aquele curioso para ir investigar, mas um pouquinho aqui de longe, aquele comportamento estranho da professora Laura. E imediatamente correu o boato de que ela era doidinha. Aquela professora é doida. Com o passar do tempo, cerca de uns 4 a 5 meses, a professora Laura foi adoecendo e desencarnou um pouco depois. As pessoas, a professora sempre divulgava, porque aquela professora doidinha faleceu, aquela professora ela completamente doidinha, falava sozinha. O que causava estranheza era que o comportamento era sempre no trem, durante o período escolar, na cidade, se relacionando com as pessoas, ela era absolutamente normal. Não demorou muito tempo, chegou a primavera. E as pessoas que catalogaram, que rotularam, que estigmatizaram a professora Laura como doida, viram que o seu gesto tinha um sentido. Começaram a crescer flores e árvores frutíferas ao longo da linha do trem. Dona Laura nada mais fazia do que conversava com as sementes, que ela lançava na esperança de que germinassem. Na verdade, o que ela queria fazer era melhorar aquele caminho. Senso comum é uma coisa muito perigosa. Nós embarcamos no senso comum. De onde vem o senso comum? Da observação, do comentário, do julgamento do outro. Quem são os normais? Quem raciocina certamente? Quem julga corretamente? Quando Cristo abaixou-se e disse: quem está isento de pecado que jogue a primeira pedra? O que ele quis dizer com isso? Senso comum é algo que nós embarcamos mesmo, porque é aquilo que todos falam. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, porque se fala óbvio, se pensa em óbvio, só que o óbvio é sempre óbvio desde que você saiba a verdade previamente. Então, quando você diz, é óbvio, vou dar uma ideia para vocês. Um autor, um psicólogo e um sociólogo fizeram uma pesquisa e eles investigaram o seguinte: um país e o outro país com relação a doadores de órgãos.
Então vamos lá, o país A, no país A, havia exatamente, foi o percentual obtido, 94,6% da população como se rotulando, se identificando como doador de órgão. Então, os indivíduos daquele país, praticamente a maioria, a gente não pode dizer a maioria, a maior parte ou a maioria maior, não, a maioria, 94% doador de órgão. E no país B, exatamente 4,6% de doador de órgão. O que faz um país ter tantos doadores de órgão e o outro país B ter praticamente ninguém como doador de órgão, se rotulando, se identificando como tal, oficialmente? O que passou pela cabeça de vocês? Quais seriam os motivos para tanta gente ser doador e para pouca gente ser doador, né? Vamos lá. Questões culturais, passam questões religiosas, países desenvolvidos, não desenvolvidos, país americano, Norte América, Europa, Ásia. O que passa na cabeça da gente? Talvez o que estiver passando na cabeça da gente agora mude um pouquinho se eu disser que o país com 90 e tantos % das pessoas como doadores de órgão é a Áustria. Isso é fato. E o país com 4 e alguma coisa é a Alemanha. Bom, Áustria e Alemanha. Um pouquinho que a gente conhece desses países sabe que culturalmente não dá para se separar muito, né? Alemães e austríacos têm origens muito próximas, estão convivendo, têm culturas muito parecidas. Então, como que esse disparate? Aí a gente já começa a pensar que as coisas óbvias não eram tão óbvias. E se eu contar para vocês que na Áustria o governo instituiu que é obrigatória a doação de órgãos e que se você não quiser ser, você tem que fazer uma carta registrada com uma série de procedimentos burocráticos e encaminhar para o governo para você não ser doador. Já na Alemanha, ao contrário, a lei não te obriga a ser doador e você tem que fazer uma carta para ser doador. Não é óbvio, então, esse percentual? Mas passou a ser óbvio só agora que eu contei toda a verdade atrás da informação. Então, senso comum nos taxa de normais. Vou contar uma piada, pode? Só uma. O sujeito estava lá na parede, quietinho, escutando. E escutando. O outro chegou, você está escutando? Abaixou junto com ele, ficou escutando também. Cara, não estou escutando nada. O outro responde, pois é, faz 48 horas que eu estou aqui também não estou escutando nada. Não é estranho? Comportamento. Gente, senso comum e comportamento. O que eu tenho aqui? Por gentileza, o que vocês estão vendo? Só o que vocês estão vendo. Os mais próximos, pelo menos. Orival, o que você está vendo? O que você está vendo aqui? Um pontinho preto no papel. Oi? Você não sabe, você não sabe. Conta pra mim o que você está vendo. Uma folha branca, um ponto preto. O que você está vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui, quem não escutou o Dorival? O que vocês estão vendo aqui? Alguém se arrisca aí do cantinho? Obrigada, gente, mas eu tô aqui. A pegadinha que todo mundo conhece é que as pessoas, e aí todo mundo conhece mesmo, é que as pessoas estão centradas no ponto específico e perdem a noção da folha. Só que a gente não perde só a noção da folha, a gente perde a noção do contexto da folha. Isso é o perigoso, né? A gente faz sempre o julgamento da normalidade dentro de uma parcialidade. O julgamento do comportamento dentro daquilo que a gente se julga capaz.
Dizem alguns da psicologia que a gente julga e aponta e identifica características do outro que são inerentes à nossa pessoa. Sujeito é estranho, metido, sujeito é arrogante, Eu só consigo identificar essas características se eu as tenho, se eu as possuo. É uma identificação. E geralmente me revolta um pouco características que eu mesmo não gosto em mim. Então passa a ser aquele ser um pouco mais aversivo para mim. Mas vamos lá, vamos brincar um pouquinho com isso. Por que o mal está aí por sobre a terra? Afinal de contas, que permissão é essa que o Pai concede às pessoas, encarnadas ou desencarnadas, de fazerem o mal? Por que a gente sabe que é necessário que o escândalo venha? E também sabemos que há daquele pelo qual ele vier. Mas afinal de contas, por que o Pai permite isso? Então Kardec já tinha se preocupado com isso. Por que o mal está sobre a terra? E ele perguntou o mal com L, o mal moral. Os espíritos foram muito taxativos na resposta. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele. Vai se tornar esse caminho mal. Se torna o caminho mal, mais longa se toma o caminho mal, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal, e eis porque ele se une ao corpo. Então é uma questão de nós identificarmos situações adequadas e inadequadas. Porque o mal passa a ser, por essa concepção, e portanto que a doutrina nos mostra, apenas uma ausência do bem. Ele não é como característica comum mal. Ninguém é mal. É alguém que ainda não tem o bem, que ainda não tem o amor no coração. Então, da simplicidade, nós acabamos tomando atitudes adequadas e inadequadas, mas estamos todos fadados a sermos bons, porque de uma forma ou de outra, caminhos mais longos ou caminhos mais curtos, nós vamos chegar lá. Bom, então vamos considerar que nós somos, partindo desse princípio, que é a orientação dos espíritos, o que nós já fizemos e o que nós estamos fazendo agora, de nós mesmos. Então nós não temos como justificar de outra maneira. Como que eu vou ser? Eu vou ser exatamente isso, o que eu tenho feito, na verdade, de mim mesmo. Bom, partindo desse princípio, o presente, agora, e a gente sempre ouve falar que presente chama presente porque é um presente, é o tempo mais importante, é a oportunidade de você fazer alguma coisa. Quando eu comecei a falar, eu tive a oportunidade de introduzir de uma forma ou de outra a minha fala. Já passou. Por isso que eu, Agnes, pessoalmente, não acredito muito em desculpa. Não sei o que é desculpa. Sei o que é desculpa. É muito bonitinho quando a gente assiste a Super Nanny e pede para as crianças, um dos procedimentos que aquela moça pede, é que eles se desculpem, saiam do castigo, se desculpem e voltem às suas atividades normais. Desculpa, fulano. Acho que desculpa é muito nobre, mas depende muito da situação. Porque, na verdade, aquilo já passou e teve um efeito. Então, quando os meus filhos brigavam, quando eles faziam coisas que não eram muito corretas, eu pedi a eles sempre que se redimissem de alguma forma. Não que se preocupassem tanto com a questão desculpa, mas que mudassem o seu comportamento. Porque a desculpa, embora nobre na sua intenção, dá-se a impressão para quem está pedindo desculpas que a responsabilidade agora é de quem está recebendo em desculpar e ficar tudo bem. Em apagar absolutamente toda a ação inadequada. Quando o objetivo é redimir-se. Redimir-se com ações novas e que ressignifiquem aquele ato. E não pura e simplesmente pedir desculpas, porque senão eu ó na sua cara, ó na sua questão psicológica e ó, desculpa, ai, desculpa. Daí vem o dito popular que o inferno está cheio de boas intenções. Mas na verdade, comportamento é algo que se muda, se programa, se faz só agora. Então eu vou mudar meu comportamento com fulano e cicrano, vou me redimir mostrando as minhas desculpas e não simplesmente verbalizando as minhas desculpas. A palavra desculpa per si, como a palavra amor, não significa absolutamente nada quando vazia. Bom, então, mas nós já temos uma vantagem.
nós estamos numa situação da humanidade em que Deus já é racional. Nós já interiorizamos um pouco o conceito de Deus, em diferentes culturas, de diferentes formas, mas a gente já assume essa força, não daquela forma mais primitiva, que seria uma força vinculada ao trovão, é o Deus do trovão, à água, é o Deus da água, aos oceanos, enfim. Não, a gente tem uma ideia de um Deus único, de Deus justo, de um Pai superior e que provê, né? E que realmente conduz essa dinâmica complexa que é a dinâmica da vida e que nós ainda não entendemos muito, até porque não temos condições mesmo espirituais, evolutivas de compreendermos. Mas é interessante que a humanidade já tenha dado esse passinho em direção a assumir essa força. Às vezes se propõe um Deus de barganha, um Deus punitivo, um Deus constrangedor, um Deus apontador. Não, essa concepção nós espíritas já sabemos que ela não condiz com a racionalidade. Porque eu sou mãe, eu tenho certeza que tem muitos aqui que são mães, pais, tios, avós, enfim, padrinhos, colegas, não importa. Nós amamos as pessoas, amamos as nossas crianças e sabemos que nós, nessa inferioridade que ainda nos situamos, somos incapazes de querer o mal para essa criatura. Imagina o Pai Celestial. Nós não somos punitivos, nós somos e temos a intenção de sermos educadores. A gente falha, passa atestado de incompetência quando agride, quando grita, mas são tentativas de acertar. Isso é que é importante, tentarmos acertar. Não acertarmos sempre, não vamos conseguir, mas o problema é quando a gente erra, deliberadamente erra e se compraz no erro. Esse é o grande problema. Então, quando a gente erra, se redimir disso, até no processo educacional, é algo muito inspirador, vamos dizer assim, muito proveitoso. Bom, além disso, do ponto de vista material, a nossa sociedade está iluminada pela tecnologia. Nós estamos vivendo a época da biotecnologia, né? Então, vamos dizer assim, olha, a gente tem uma bagagem anterior já ampla, nós estamos vivendo um tempo muito importante, Deus já faz parte do nosso cotidiano, a sociedade dá-nos hoje condições muito melhores do que dava antes. Por exemplo, hoje, quem de nós é capaz de ficar 2 dias sem energia elétrica? 2 dias. 2 dias? Não, 2 horas e meia. Você já fica perturbado, sem luz. Se a geladeira para, porque eu tenho coisa no freezer. A gente está vivendo essa época das vantagens. Eu lembro que a vovó ainda colocava, não vou contar quantos anos eu tenho, mas 2 de setembro eu estou fazendo 50, tá? Se alguém quiser lembrar. Mas o que acontecia? Minha avó punha brasa no ferro. No sítio era uma delícia, a gente comia no fogão de lenha, era delicioso. Eu praticamente fui criada lá naquela terra enorme, naquela metrópole chamada Engenheiro Schmidt. Então, era tudo mais difícil. Hoje não é tudo mais fácil? Eu já não tenho um cabedal de informações maior. Meus avós maravilhosos, meus segundos pais desencarnaram, mas eu sei que me assistem. Estou numa situação tão privilegiada, a humanidade toda está. Sei. E por que a gente está cada dia mais angustiado? E essa frase? Quem aqui sai no trânsito de São José do Rio Preto às 11 da manhã, 12h30? Não precisa disso, 4h30 da tarde. Ontem um sujeito ficou furioso, meu carro pifou, teve um problema na mangueira do ar e eu peguei a caminhonete do meu marido. E eu dando seta, e era caminhonete, hein? Geralmente o pessoal respeita mais. Dando seta que eu queria entrar à direita, que eu ia pegar minha filha no cursinho. E dando seta, mas o sujeito ele ia fazendo até assim para me fechar e não me deixava entrar. Tudo bem, ele foi acometido, vamos dizer assim, de uma casualidade em que um outro sujeito que estava estacionado, bem em frente a uma concessionária, sem dar seta, fechou. Foi a oportunidade que eu tive para entrar. Gente, até o cursinho da minha filha, esse sujeito foi atrás gesticulando, bravo comigo, como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. Porque ele se sentiu menor, desprestigiado quando foi acometido de um acaso por uma ação que ele não queria me deixar. Ele tinha decidido que a rua era dele e que eu não ia entrar para a direita. Por que as pessoas estão assim? Talvez esse mesmo indivíduo em casa esteja calmo, tranquilo, mas no trânsito coloca para fora algumas angústias, uma ansiedade, um medo, uma coisa absurda.
Bom, vamos pensar. Vamos pensar em alguns paradoxos que a gente vive. A gente não tem medo. Por exemplo, o que a meninada hoje gosta muito? Esporte radical. Não posso falar nada porque eu também adoro, né? Então, tem coisas que a gente faz que às vezes, se não bem feitas ou por ser inerente da própria atividade, são coisas perigosas, mas a gente acha muito legal, endorfina e etc. Cirurgias estéticas. Para que tantas? Ah, mas eu quero ter um manequim 36. A minha mãe, o manequim era 48, meu pai não tem mais manequim que sirva, só o alfaiate que faz, mas o meu tem que ser 36. Então eu, como geneticista, fico pensando, coitada da minha filha, a Amanda percorre árduos caminhos tentando manter o 38, mas a mãe dela é 42, não tem jeito, né? Mas 38 para 42 até que está pertinho. De qualquer maneira, a gente persegue coisas mandadas de forma direta ou indireta pelo senso comum. Alguém estabeleceu lá fora, e se vocês olharem para o lado, quantos manequins 38 vocês estão achando? Olhem para o lado. Cadê os manequins 38? Ah, mas é aqui? Não, em qualquer lugar. Mas alguém disse que é isso que vale. O 38 aqui e o 54 aqui. Alguém está dizendo isso. E as pessoas estão embarcando nessa ideia. E não tem medo. Ninguém tem medo de embolia pulmonar. Eu já perdi 2 amigas. 2 por embolia e 1 por perfuração intestinal com sepse. Por causa de lipo. Tá, é raro acontecer. É muito mais raro do que dar certo. Mas é um risco. Então vamos fazer conversando com o médico, pesando os prós e contras e vendo a real necessidade. Não, ninguém tem medo. A garotada, eu faço academia, meu marido e minha filha fazem comigo, meu filho faz na cidade que estuda. A gente gosta de ir para academia, prevenir osteoporose, essas coisinhas, né? Ótimo, excelente. Aí a gente chega na recepção, vê os professores, alguns alunos. Oi, tudo bem? Oi, Agnes, tudo bem? De repente a gente fala, nossa, como aquela pessoa está fazendo seus exercícios direitinho? Como que ela está ficando fortinha? De repente vem uma garota te cumprimentar. Oi, dona Agnes, tudo bem? Eu, tudo bem. Passa outra que está toda malhada. Fala, nossa, ela está malhando bem. Como é que vai, fulana? Tudo bem? Oi, Agnes, tudo bem? Voz grossa, daqui a pouco não está andando mais, tanto que a coxa engrossa. Estão tomando hormônio de forma indiscriminada. Os meninos estão fazendo isso. E não tem medo. Porque afinal de contas, nós estamos na época também da estética. Onde a superfície vale, mas ninguém está mergulhando. Porque ninguém vive de superfície. E as pessoas começam a ficar cada dia mais equivocadas. Mas elas não têm medo dos efeitos do hormônio. Basta ir no pai dos burros, no Google, e a gente vai encontrar, põe efeito colateral da ingesta de hormônio artificial. Simples. Ninguém tem medo. Mas as pessoas têm medo de espírito. As pessoas têm medo de ir, por exemplo, numa zona norte da cidade, onde a gente sabe que existem algumas facções que atuam de forma ilegal, comando de drogas, etc., e que podem assaltar-nos, eventualmente sofrermos outros tipos de violência. A gente morre de medo. Mas nós não tememos a única pessoa capaz, verdadeiramente capaz de nos fazer mal, nós mesmos. Porque se nós formos assassinados por alguém e nenhuma árvore cai, aliás, nenhuma folha cai da árvore se não for a vontade do Pai, nós vamos estar dizendo, coitadinho, fulaninho, aquilo foi um evento necessário. Mas nós não fomos prejudicados. Na verdade, quem cometeu aquela atitude, porque é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele pelo qual ele vier, quem cometeu aquela atitude é que realmente vai ter que dar conta daquela ação. E a gente, diuturnamente, a gente está pensando coisa errada, fazendo coisa errada, equivocando-se, e a gente não percebe que somos os únicos que estamos verdadeiramente nos ajudando ou nos prejudicando. Bom, o medo passa a ser uma fonte de angústia. A angústia que nos atormenta, ela começa a nos trazer muita ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Ninguém. Que bom! E as pessoas, quando elas ficam muito ansiosas, elas querem fazer tudo para ontem, realizar tudo para ontem, inclusive sonhos
impossíveis para aquela situação, fantasias, porque a distância entre o concreto e a fantasia, ela é relativa. De qualquer forma, entre o maduro e o imaturo, está na distância também que ele coloca entre essas duas linhas e a forma com que ele aproxima, de uma forma bem grosseira. Então, uma pessoa madura, ela fantasia em termos assim de sonhos, de expectativas, até fantasias, vamos passar para questão irreal. Mas ela está sempre vinculando isso ao concreto, à possibilidade de ocorrência ou não. Enquanto o imaturo, a linha do concreto está aqui e ele vive aqui. E muito dificilmente ele aproxima. Então, não, eu vou ganhar na loteria, eu vou comprar. E já fica fazendo planos para quando ganhar na loteria. Pior, alguém aqui já fez planos se ganhar na loteria? Hã? Só que como essa linha é tênue, as duas linhas são tênues, como a proximidade é relativa, como o nosso nível de maturidade também é para diferentes questões e no contexto geral, a gente se frustra porque a gente não alcança. Eu queria um marido daquele para mim, eu queria uma mulher daquela para mim, eu queria aquela situação de vida para mim. Alô, acorda. Se aquela mulher é bacana, se aquele marido é bacana, é naquele contexto. Muito dificilmente, tirando daquele companheiro e colocando com o outro, aquele marido e aquela esposa vão se comportar da mesma forma. Porque aquela frase que eu sempre digo, que eu aprendi em terapia de família, eu acho bárbara: atrás de um comportamento tem sempre outro que o alimenta. As pessoas se comportam, a maneira que você se comporta com elas. Isso é 2 mais 2. Muito bem. Só que quando a gente vai aumentando o nível de frustração, a gente pode ficar atormentado. A gente pode desenvolver um transtorno mental. O que é um transtorno mental? A grosso modo, se a gente for pegar o Código Internacional de Doenças, ou mesmo o DSM-4, que é um código de doenças psiquiátricas, vamos chamar assim, feito pela Associação de Psiquiatria Americana, que está para ser lançado o DSM-5 agora, provavelmente em 2013, 2014, eles têm uma classificação enorme sobre esses transtornos mentais. Classificam grupos e subgrupos, ou melhor, tipos e subtipos de transtornos. Então, esses transtornos poderiam ser, a grosso modo, e eu não vou me aventurar neles, a falar especificamente de cada um, mas poderiam ser definidos como qualquer anormalidade, porque foge do padrão de sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica ou mental diretamente relacionados a transtornos comportamentais. Então lá você encontra classificação que varia de depressão e como essa depressão se apresenta, quadros, por exemplo, de psicoses como a esquizofrenia, abusos de substâncias, porque a drogadição de drogas lícitas ou ilícitas também é um transtorno mental, por exemplo, autismo, desculpem ali a vírgula, porque uma coisa nem sempre está associada com a outra, os quadros autísticos, isso pega todos os transtornos do espectro autístico, e a própria deficiência intelectual. De quadros considerados socialmente, porque o comportamento é menos comprometido, mais leves, até quadros considerados mais graves, não importa, vamos falar de transtorno mental. Bom, a ciência traz uma série de explicações. Como geneticista, eu sei que existe uma predisposição familiar a transtornos mentais. Então, por exemplo, como eu tenho o hábito de conviver com famílias de autistas em todo o espectro, a gente sabe, a gente discute sobre isso, que existe sim uma chance maior, não significa que em todas as famílias, de você encontrar outros tipos de alterações psiquiátricas nessas famílias. Como se houvesse um efeito aditivo de alguns genes que vão ali e adicionam genes, ou seja, informações genéticas que vão dando um contexto maior, somando forças, vamos dizer assim, para que um quadro um pouco mais acentuado se manifeste. Então, há sim uma predisposição familiar a quadros desse tipo, como outros quadros. Mas nós também sabemos que o ambiente, e quando a gente fala ambiente é uma coisa muito ampla, desde dentro da barriga, ambiente celular, é tudo que extrapola a genética e ambiente. Então o ambiente também tem que dar a sua mãozinha. Por isso a maior parte dos transtornos mentais tem o que a gente chama de herança multifatorial, predisposição genética com eventos externos que desencadeiam, que inibem ou exacerbam, ou vamos dizer assim, propiciam que as coisas se desenvolvam. Então a ciência concorda com isso.
Há causas genéticas e causas ambientais que, somadas, predispõem ao aparecimento dos transtornos mentais. Bom, só que existem situações, se a gente vai falar em ambiente, vamos falar de situações específicas. Por exemplo, isolamento e solidão. As pessoas, elas estão em maior número. Hoje nós somos uma sociedade repleta de gente. A gente convive com um número de pessoas muito maior em todos os ambientes, até dentro mesmo, às vezes, da nossa casa. Mas nós estamos reclamando que estamos cada vez mais sozinhos. A solidão faz parte do homem. Talvez porque a essência, o mergulho, que é mais difícil, porque não dá tempo, porque pressupõe comprometimento, esteja cada vez mais raro. E a gente fica no mundo da superficialidade. Talvez, olha eu no senso comum, não sei, isso é uma hipótese minha, só minha. Algumas pessoas colocam isso, não importa. Vou dar um exemplo para vocês. A minha filha tem mais de 700 e poucos amigos no Facebook. Ela até fez um Facebook para mim. E ela que mexe lá, viu, gente? Para o meu marido ela fez também. Vamos pensar, quem aqui tem Facebook? Não fica em cima do muro, olha lá os corajosos. Quem aqui tem Facebook? Muito bem. Vamos pensar assim, basicamente, quantos amigos você tem no Facebook? E solicitação para você ser amigo? Ai, que delícia, quando recebe lá um monte de solicitação. Fala, gente, tem um monte de gente querendo ser meu amigo? A minha filha tem 700 e lá vai qualquer coisa. Se já não extrapolou isso, porque isso faz tempo que eu vi. Ela ficou doente o ano passado. A gente estava viajando, tivemos que voltar de viagem porque ela teve um problema na perna. Quantos amigos foram visitar a Amanda? Exatamente os mesmos da turminha que ela contata, que ela sai e que ela tem um relacionamento pessoal todos os dias. Em torno de 8, 9 mais chegados dos 700 e pouco. Então é muito fácil ser espírita atrás do computador, ser amigo atrás do computador, achar engraçado, não tem olho no olho, não tem. E inclusive é muito fácil ser violento, ser inadequado do ponto de vista comportamental, também atrás do computador. Porque existe uma questão de anonimato, muitas vezes, uma questão de fazer parecer o que os meus olhos não estão mostrando que realmente é. Eu comento ou curto alguma coisa de alguém e estou pensando, mas é ridícula, né? E estou lá, curto o quê? A superficialidade que eu coloco no mundo e curto, dizendo que o mundo é superficial, eu embarco no senso comum da superficialidade, da falta de amizade. Quem no Facebook fez um convite a não ser o amigo direto que convive com a gente todo dia, vamos tomar um café hoje? Vem aqui em casa. De todos os que te pediram solicitação de amizade quando não eram já seus amigos. A gente reclama daquilo que a gente faz. Bom, então por que estamos sozinhos? Redução do diálogo. Diálogo verbal e não verbal. Há uma confusão de emoções. As pessoas não sabem o que elas expressam para quem elas expressam. Então, você vai conversar com um amigo. Se for uma fofoca, a roda está grande. Se a coisa começa a passar por umas conjecturas mais elaboradas, umas coisas... Vai falar de religião num jantar à noite com os amigos. Tenta. A chata do pedaço. A desagradável. Então a gente pode falar de religião devagarinho, introduzindo de uma forma. Não deixa de falar não, mas de uma outra forma. Mas tem situações que não tem jeito de se falar de coisas mais elevadas. Não tem jeito, as pessoas não estão receptivas. E são as mesmas que clamam por essência. Porque o mundo, porque as pessoas estão isso, as pessoas estão aquilo, E elas vão ficando cada vez mais confusas, com um comportamento cada vez mais estranhos, embarcando numas situações de vida que não preenchem nada, e que elas vão se prejudicando e cada vez ficando mais desequilibradas. Mas tudo bem, né? Vamos no oba-oba. Em casa, eu quero ser feliz. Eu não devo ser espírita quando falo essa frase, né? Porque, claro,
Você pode ser feliz, mas simplesmente eu quero ser feliz, sem levar em conta todo um contexto onde você está inserido e os deveres que você tem para cumprir, e que a partir do cumprimento dele, aí sim você vai encontrar o que é chamado de felicidade, e parcialmente, porque você está num planeta, e eu também, tá, gente? De expiação e provas. Então a gente vai pensando, como eu quero ser feliz? Então dane-se esse parceiro, vou casar 60 vezes, que quem sabe eu acho o ideal. Mas se eu não sou ideal para ninguém, como que eu vou achar o ideal para mim? Pois é. E discussão em família é uma coisa muito triste e que a gente tem que resolver. Ninguém é colocado junto por acaso, nós já sabemos disso. Bom, o destaque social. Gente, é muito interessante como as pessoas brigam para sair. Agora, uma observação. Se alguém aqui mora em algum condomínio, um prédio, enfim, condomínio horizontal ou vertical, vocês viram o tanto de revista social que está saindo agora? O que a gente faz? A primeira coisa é ver as fotografias. Será que eu conheço alguém? Ai, fulana saiu e eu não. Olha, fulaninho aqui. Olha, mas essa daqui, como ela está aqui? Só se for pagando. Existe uma necessidade estranha de aparecer. Eu vou na casa espírita, vou fazer tal coisa. Olha, eu estou fazendo. Está fazendo? Ou está mostrando que está fazendo? Qual é a real intenção da ação? Então, é complicado porque as pessoas estão buscando um destaque, como que se elas necessitassem de uma aprovação que vem de fora, de um senso comum de dizer: a Agnes é legal, olha como a Agnes faz e acontece, olha como a Agnes precisa de alguma forma de ser reconhecida socialmente e, por um lado, completamente inadequado. Então as pessoas compram o que não podem comprar, embarcam na questão da marca, na necessidade de ter a marca. Porque a marca é boa, ok, vamos comprar, quem tem poder aquisitivo para isso, mas não numa necessidade de ter. Gente, quem não tem um relógio Michael Kors, pelo amor de Deus, tô errada, as meninas tudo fazendo assim para mim, tá? Mas a teu relógio é caixa pequena, agora é caixa grande. Quem está lá sozinho, oprimido, frustrado, ansioso, o relógio está fazendo diferença? Atrás de um relógio vai ter que vir outro relógio, outro relógio, outro relógio, porque nenhum dos relógios vai trazer satisfação. Mas a gente vive isso. Futilidade é a alma gêmea da ignorância. E os desvirtuamentos, né? Aqui eu mostrei algumas situações mais exageradas. Mas sites de degradação moral. Não, a gente tem que ter pensamento edificante. Mas atrás do computador, deixa eu dar uma olhadinha ali, né? Eu estou dando uma olhadinha ali sozinho. Não se denuncie, hein? Eu estou dando uma olhadinha ali sozinho. Ninguém está vendo. Tem 5 irmãozinhos aqui atrás, ó, do tipo que vai falar: vê mesmo, vai naquele que tem coisa melhor ainda para eu acabar com a sua cabecinha, com o relacionamento que você tem em casa, com o tipo de pensamento bom que estão tentando colocar na sua cabeça outra turma. E a gente não se apercebe que nunca está sozinho, que os obsessores estão atuando. Ai, Agnes, que coisa exagerada, imagina. Por quê? Porque transtorno mental, a gente sabe que tem inúmeras causas genéticas e ambientais. Só falta acrescentar uma coisa, que tem causas espirituais. Então vamos pensar. Transtornos mentais vão resultar, segundo a doutrina espírita, de componentes externos. Isso a gente já viu, tá todo mundo maluquinho. As pessoas não estão pensando normal, tá todo mundo desequilibrado, cada um pensa por si, etc, etc. Chavões que a gente escuta toda hora. Mas só que tem componentes internos. Nós não somos mente. O que é mente? Cérebro é uma questão de exteriorização do que você pensa. Quem que pensa? O cérebro? Para a ciência, sim. Para nós espíritas, a gente sabe que tem um comando anterior a esse, que é o espírito, que usa o cérebro, para expressar o que está se passando, né?
lá atrás. Muito bem. E a gente já ouviu, o próprio Divaldo coloca algumas coisas nesse nível. Não vamos vestir a carapuça, são coisas que a gente encontra em algumas obras espíritas. Que quem tem, por exemplo, muitos ciúmes, muita ansiedade, geralmente tem problemas gástricos. Que quem é muito egoísta, muito egocêntrico, sofre de enxaqueca. Vai vendo, gente. Que quem tem conflitos internos, a questão de insegurança, etc., tem alterações respiratórias e alergias. O que será que tem quem tem transtorno mental? Quem tem depressão, quem tem isso, quem tem aquilo? Gente, o orador faz a palestra primeiro para ele, tá? Primeiro sou eu que escuto, não sou? Eu que formulei. Então, se vocês estão preocupados em vestir qualquer carapuça, saibam que eu já vesti todas elas, sobraram algumas, mas a intenção não é essa. É nós refletirmos e não nos identificarmos como um egoísta porque temos uma dor de cabeça aqui a colar. Não é isso. Mas vamos pensar que comportamento tem uma ação anterior, o agente interno, que é o fato do que eu fiz de mim até agora e estou fazendo, ou seja, eu espírito. Muito bem, só que o que a obra nos mostra, na verdade, o que a literatura espírita nos mostra, em resumo, é que transtorno mental, na maioria dos casos, tem o espírito comprometido sim, geralmente por culpa. Chico fala muito disso, inclusive em alguns tipos de transtornos mentais. Só que tem um agravante, que pode ser a causa, como pode ser o efeito. Pode ser que esse espírito tenha tido, entre aspas, a licença do plano espiritual superior para se aproximar, para desencadear um quadro caso você embarque naquele quadro e naqueles pensamentos. Pode ser que não, que você já traga essa predisposição, seu perispírito já moldou isso, você já tem um DNA propício, você tem componente familiar e você passa a se desequilibrar por motivos diversos, sociais, enfim, agentes externos, compatíveis também com aquilo, aliás, desencadeadores daquilo que você já traz. E aí o espírito passa a exacerbar esse quadro e o processo obsessivo pode ser uma consequência e não uma causa primeira. De qualquer maneira, geralmente, a obsessão está presente. Só que o espírito é um convidado. A gente não pode esquecer disso. Bom, eu não vou entrar no mérito de todas essas frases, mas todo e qualquer processo de ligação entre espíritos se faz por processo mediúnico. E processo mediúnico tem a ver com afinidade, com situação de ligação. Então, da ideia simples, que insiste e perseverante, uma obsessão simples, como diz o Livro dos Médiuns, até uma fascinação estonteante, no sentido, fascinação, e aqui a gente pode acrescentar também, com até a subjugação, que é uma situação onde já a vontade do indivíduo já não prepondera, né? É a do obsessor que vence. A obsessão é em nossos dias o mais terrível flagelo a que se vê a braços a humanidade. Bom, então, ela é geradora de transtornos mentais, sim. Bom, mas a gente pode então concluir, espíritos mais imperfeitos, que têm, vamos dizer assim, menos sabedoria e menos amor no coração, têm mais transtornos mentais? Sim ou não? Acho que pela lógica, sim. Qual é o indício da imperfeição? Na 835, Kardec já tinha perguntado isso. E os espíritos responderam: o indício mais comum das pessoas imperfeitas é a tendência ao interesse pessoal. Minha vida, meus sonhos, a minha expectativa, o meu plano não deu certo, porque o meu trabalho, porque essa minha vida, porque o meu namorado, porque o meu marido, porque o meu umbigo. Bom, mas a gente tem que sair dessa. Tem que dar um jeito de sair dessa, né? Como que a gente faz? A pessoa está obsediada, vai lá no centro espírita, que esse transtorno mental é o obsessor. Tem que tratar no espiritismo, que eu conheço fulaninho, que ficou... Gente, terapêutica médica e psicológica são fundamentais. Em momento algum, o centro espírita vai dizer que um tratamento médico para um distúrbio, um transtorno mental que está atrapalhando a vida de alguém,
que está realmente lhe causando desconforto em qualquer nível, não deva passar por um médico ou por uma terapia. São quesitos fundamentais no tratamento. Só que tem um outro agravante seríssimo. Você é médium, minha filha, tem que desenvolver. Isso é uma falsa crença no meio espírita, isso não está em Kardec. Tem que se tomar um cuidado enorme. Kardec era muito cuidadoso nessa colocação, os espíritos foram muito claros. A pessoa tem que ser muito bem orientada a livrar-se de um processo, quando isso é possível, porque tem alguns transtornos que eles agora não serão sanados, podem ser amenizados e controlados, mas às vezes em outras encarnações algumas coisas ainda têm que ser sanadas para que realmente tudo fique melhor, vamos dizer. A pessoa ela não se livra de um transtorno de comportamento, às vezes, numa encarnação. Mas há situações que são temporárias e a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas muitas vezes elas confundem quadros esquizofrênicos com alucinações que vêm de transtornos obsessivos. Claro que as coisas podem estar ligadas, mas dizem, não, você precisa desenvolver. E isso é muito perigoso, repito, não é assim. A pessoa precisa primeiro se equilibrar, ela precisa estar bem. Depois ela vai ver se ela tem realmente mediunato, se ela quer, se é o momento certo, se ela estudou o suficiente, se ela conhece direito, porque nós somos muito ligados a fenômenos e a gente pode embarcar numa dessa e arrebentar com a vida de alguém. Primeiro que não dá para distinguir, não adianta porque não dá. Quem tem a mediunidade de trabalho, o mediunato, e está desequilibrado diante de um processo obsessivo, porque é uma presa facílima dos espíritos, ou se a pessoa está só sob um processo obsessivo que também alarga canal mediúnico, a influência é maior e ela se desequilibra. Não dá, durante um processo obsessivo, para a gente distinguir essas duas coisas. Então não existe isso de que é médio e tem que desenvolver só porque está com algumas manifestações que muitas vezes lembram e às vezes são mesmo manifestações vinculadas à questão espiritual. Então, o médico entra na história, o psicólogo entra na história e as orientações espíritas cotidianas, rotineiras, que a gente está sempre ouvindo, falando para a gente mesmo, que a gente já sabe. Vamos tomar passe, água fluidificada, a questão desobsessiva, nunca levando o obsediado para uma mesa de desenvolvimento mediúnico, oração e estudo. Isso significa transformar-se, isso significa embarcar em situações de mudanças significativas, ressignificantes na verdade, que nem sempre todo mundo está disposto a sair de uma zona de conforto e quer uma varinha mágica, quer um tratamento espiritual forte, né? Cultivar a paciência para sair de um transtorno e de um processo obsessivo. Paciência, gente. Paciência. Quem aqui tem paciência? Levanta a mão. Ó, não levantou a mão, que santo, gente. Você vai estar assim, ó, já venceu quilômetros da corrida que eu estou fazendo, já está quilômetros na minha frente. Porque realmente o obsessor, ele é impaciente. A gente tendo paciência e perseverando, a gente já tem uma vantagem enorme. Quantas vezes a gente ouve que a gente precisa orar? Ah, eu preciso orar. Nossa, gente, preciso orar. E não ora. Ah, preciso sentar, elaborar, pegar o livro, pôr um incenso, deixar... O que Jesus nos ensinou de oração? E que a doutrina espírita toda hora nos ensina. Leitura das obras espíritas. O sujeito está subjugado. Vem para a gente no centro espírita com o espírito se manifestando. O pobre do nosso irmão está desequilibrado. Pior, às vezes o desequilíbrio é de uma forma que o irmão não percebe. Ele está fascinado e não sabe. E aí? A gente vai catar o livro dos médiuns, ele não é espírita, vai dar o livro dos médiuns para ele. Arrebenta com a vida do sujeito. Então, cuidado. As obras básicas são fundamentais. A literatura complementar, saindo de Chico, a gente tem que tomar algumas precauções, tem que ter um conhecimento básico, porque existe sim, nós não podemos tampar o sol com a peneira, existem sim obras com muitos equívocos sobre informações doutrinárias, que podem ser informação de qualquer coisa menos de doutrina espírita, e os espíritos também se aproveitam dos menos avisados para colocar informações falsas e divulgarem-nas.
Então a gente tem que tomar certos cuidados. Então, evangelho. O evangelho é a obra que a gente dá sempre para as pessoas lerem. À medida que ela puder estudar outras obras e de preferência com a orientação de alguém que já estudou, que vai ajudar a interpretar, que não vai deixar que alguns equívocos possam acontecer. Então, por exemplo, às quartas-feiras nós temos aqui os estudos, onde as pessoas podem entrar desde um nível inicial de conhecimento ou até em níveis mais aprofundados de conhecimento da doutrina espírita. E assim, se equilibrando, estudando, tendo paciência, orando e principalmente praticando a caridade, é que a gente vai desenvolver-se e livrar-se, muitas vezes, de um transtorno mental. Não há obsessor que resista a você paciente, você orando, você estudando, porque eles podem tentar te impedir isso por processos hipnóticos. Então vem na palestra da sono, não tem importância, se belisca, morde a língua, faz qualquer negócio. Acorda para a vida está convidando, a vida é linda. Olha o sol que está lá fora, tem gente que vai para dentro de casa chorar. Pega 3 moedas que não significam nada, vai ali para a rua que certamente você vai encontrar 3 receptores para a moeda. Mas junto com a moeda, dá a mão. Se você tiver mais coragem, dá um abraço. Mais coragem ainda, uma frase de consolo. Intimide-se do que... Aliás, você fica intimidado por quê? Tem medo? Faz a experiência. Um indivíduo, você vai ver que você está pensando que você está ajudando. Uma ova, a gente está sendo ajudado. Porque a vida é exatamente o que a gente dá para ela. Ela vai dar de volta o mesmo presente que a gente oferta. E cada um dá o que tem. E a vida vai te responder nessa medida. Mas se a gente está fazendo tudo isso e está se esforçando, ajuda-te e o céu vai te ajudar. É assim que funciona. Então a prática da caridade, que tanto a gente ouve, difícil pegar 30 minutos do seu tempo, ir lá para o Doces Idosos, ouvir um velhinho, vai individualmente, não, com o grupo não dá, porque às 11 da manhã, não sei o que, tá bom, vai individualmente num asilo, num orfanato, bota a orelhinha lá 30 minutos. Vai no vizinho difícil, se ir para um asilo é muito difícil, no vizinho difícil que mora do lado, aquele vizinho que é ranzinza, vai precisar perguntar se ele está precisando de alguma coisa. No sinaleiro, você não concorda em dar dinheiro? Eu também não, eu acho que não é mesmo por aí, mas ninguém disse que eu preciso dar o dinheiro e nem que eu não preciso dar um sorriso, fazer uma brincadeira, dar um bom dia. Olha, agora eu não tenho a moedinha para te dar, mas eu quero que você tenha um bom dia. Ou então, e aí, como é que você está hoje? Está tudo bem? Pronto. Difícil a gente sair do nosso umbigo, né? Provavelmente, portanto, as coisas estão ruins porque nós somos imperfeitos. Se a origem de tudo, dos transtornos mentais, é a nossa imperfeição, as coisas lá fora estão ruins porque nós somos em volume maior. Antes nós acondicionávamos, vamos chamar assim, as pessoas ditas doidas em hospícios, casas de qualquer coisa. A gente colocava lá separado, a gente dava conta de fazer isso. Quando o comportamento muitas vezes de quem jogava as flores, as sementes, era quem estava habitando as paredes dessas casas, e aqueles que julgavam eram os que colocavam lá nessas casas. Mas não vamos entrar no mérito, mas a gente fazia isso. Hoje, a gente é em maior número, a gente já cresceu, a gente está virando gente grande, a gente já aprendeu uma série de coisas, mas a gente continua imperfeito. E agora, em maior número, a gente está tendo que conviver com a imperfeição nossa e do outro. Porque se é o meu comportamento que manda do outro, está todo mundo maluco junto. Mas se a gente cuidar de nós, a gente cuida da sociedade em geral. Se a gente cuida da sociedade em geral, a gente cuida de nós. Então nós temos que cuidar do próprio umbigo e do umbigo alheio no bom sentido, auxiliando, tentando fazer a diferença, tentando, pensando, querendo, decidindo e agindo nessa ordem. Bom, portanto,
transtorno mental mais leve ou mais grave sempre, invariavelmente tem a ver com mérito, assim como tudo na nossa vida. A saída da situação do transtorno, ela não é social, ela é individual. Agora, se não acontecer agora, no presente, na época da diluição da treva densa, ela vai ter que acontecer. E a reencarnação está aí para isso mesmo. Quantos dias nós tivermos que ir para a escola, quantos anos letivos tivermos que repetir, diante da necessidade, o faremos. E se não quisermos estudar, papai está lá atrás dizendo, vai estudar de novo, vai cumprir mais um ano na escola. As vidas que nós passamos, todas elas, nada mais são do que isso. Simplesmente oportunidades educadoras, oportunidades de aprendermos o novo, de reiterarmos as coisas já aprendidas. Não é por acaso que a gente diz, nossa, eu acho que isso está tão fácil que eu acho que eu já sabia. Claro que já sabia. Quantas e quantas vezes você já viveu, quantas e quantas coisas já aprendeu e quantas coisas vai aprender. De maneira que pode ser um pouquinho longe, mas a gente chega lá. Muita paz.